Tá gravando. Tá? Tá. Nossa, depois alguém pega um like até se quiser. Oi, gente, eu voltei com o canal. Pois é, e dessa vez eu juro por Deus que não é zoeira, eu voltei mesmo. Eu tentei Volta voltar. de novo, peraí. Eu tô tirando... Tô Júlia. arrumando. Ó, menina. Onde tem um lá da Jesus? Já tô gravando. Já? Já. Tá. Oi, gente, eu voltei com o canal e não, dessa vez não é zoeira, não é. Eu sei que eu já fiz um vídeo falando que ia voltar e depois não voltei. Dessa vez eu juro que é sério, voltei com o canal. Bom, primeiramente quero fazer esse vídeo pra vocês, pra me explicar, até porque do nada eu parei de fazer os vídeos, do nada eu tentei voltar e acabei não dando continuação. E dessa vez eu tenho um motivo sólido para a volta. Primeiro eu vou fazer uns vídeos explicando, sabe, tipo, término dos Estados Unidos e minha volta. Depois eu vou fazer um resuminho de tudo aí, porque depois dos Estados Unidos rolou outras viagens, então eu vou contar tudo pra vocês. E por fim vai ter um vídeo explicando por que eu resolvi voltar, porque tem coisa por vir aí. Bom, primeiramente eu acho que eu devo uma explicação pra vocês, uma satisfação, né? Porque eu parei, porque eu não dei continuidade, porque eu disse que ia continuar e acabei não continuando. Bom, pra todos vocês que me acompanham ou que já viram os meus vídeos, sabem que os Estados Unidos pra mim foi uma experiência, tipo... Eu não vou falar que foi ruim, porque pra mim toda experiência é boa, apesar de qualquer coisa. Mas no final dos Estados Unidos eu já tava muito cansada, muito saco cheio, então... Foi aquela coisa assim, quando eu cheguei aqui, tava meio... Nossa, Brasil, tô de volta, família, amigos, e ai, não quero mais nem falar sobre esse intercâmbio, sabe? Tipo, tá, deixa aí. Então acabou que eu fiquei adiando os vídeos porque eu já não tava nem afim mais de ficar falando sobre isso. E acabou que eu não voltei. Bom, hoje em dia se passaram 5 anos, então eu sou totalmente apta para falar sobre aquelas, né, experiência super traumática. Não foi bem assim. Mas é porque assim, eu diria que deu tudo errado no meu intercâmbio. Eu já tinha visto alguns vídeos de intercâmbio antes de eu ir, antes de fazer meu canal, por exemplo. E a galera tava em uma cidade, sei lá, mesmo as cidades que eram pequenas, as pessoas conseguiam se locomover. Então, o que eu pensei, por exemplo, eu não tava numa cidade muito grande, eu tava em Tomball, uma cidadezinha perto de Houston. Não uma cidadezinha grande, mas também não é minúscula. E o lugar que eu tava, a casa, era tipo meio que num condomíniozinho, afastado de tudo. Então, era impossível ir a pé pra qualquer lugar. E eu não tinha como pegar ônibus, nem passava ônibus lá perto. Então eu ficava meio que assim, isolada no mundo, eu não tinha como me locomover. Então no começo, bacana, vou passear pelo condomínio. Mas depois de um tempo, fica cansado, tipo, tá que eu vou ficar andando pelo condomínio. Então, eu ia pra escola, eu voltava da escola, era o quê? Umas 2, 3 horas. Chegava na casa e os pais estavam trabalhando, as crianças lá estavam nos esportes, eu ficava lá, que nem uma idiota, a tarde inteira, a noite inteira, sem poder nem me locomover, tipo, nem que fosse sozinha, sabe, poder fazer alguma coisa. Na escola eu não fiz muitas amizades. Eu acho que assim, primeiro ponto, talvez se a escola fosse menor, as pessoas teriam, sabe, me percebido mais, sabe, uma escola menor, não tem tanta gente. Mas como era uma escola muito grande, tipo, 5 mil alunos tinha na escola, era absurdo, então ninguém nem via que eu tava lá, tava todo mundo um pouco se fudendo. Talvez se fosse uma escola menor, seria, é uma intercambista, legal, sabe? Então era bem assim. E outra, em Houston, em Tomball, tem muito mexicano. Então era assim, metade do colégio era americano, metade mexicano. E eu, no meio, sabe? Porque, por exemplo, os mexicanos, eles eram muito mais simpáticos que os americanos, 1000 vezes mais. E eles sim tentaram falar comigo várias vezes, entrosar. Só que o problema era, chegava um mexicano falar comigo, legal, bacana, tal. Aí eu ia sentar na mesa com ele, pau, coisa assim. Aí começava todo mundo a falar espanhol. Eu não falo espanhol. Então ficava aquela coisa, que não fala, né? Os americanos eram ridículos. Eu até tinha uns amigos, eram dois mexicanos, uma mexicana e um americano, que eles ficavam no intervalo juntos. Só que eu nunca podia sair com eles, porque todos os rolês deles, teoricamente, eram ilegais. Eu tinha 16 anos, então eu não poderia ir em nenhum rolê que tivesse nem bebida, sabe? Então,
eu achava melhor nem ir pra não arranjar confusão. Então, enfim, no geral eu não tinha muitos amigos, eu não tinha muito o que fazer. Na casa, a família. Então, no começo a gente se deu super bem a família, mas depois começou a ficar uma... Não sei nem explicar o que deu, mas uma convivência assim meio cansativa. E depois deu uns BO, e uns BO pior ainda, e fudeu porra toda. O que me deu uma puta raiva nos Estados Unidos aconteceu. Eu tava lá, beleza, e eu até postei um vídeo, não sei se vocês viram. Um vídeo que eu fui pra San Antônio, eu fui no parque de diversão. Pois é, muito legal, só que... Fui no parque de diversão e tinha uma amiga minha, Yasmin, sabe, brasileira. Fomos no parque de diversão, pá, a gente ficou andando. Nisso a gente conheceu uns brasileiros. Eles tinham, eram tipo uns 5 caras de 30 e poucos anos e uma mina também de uns 30 e poucos. E quando a gente conheceu na fila, a gente achou super legal. Porra, meu, alguém pra gente conversar, trocar ideia, trocar experiência. E como eles eram muito mais velhos, a gente tinha tipo uns 16, eles tinham uns 30 e poucos. Eram experiências completamente diferentes, sabe? Então era muito legal pra gente trocar informações. Só que a coordenadora do curso e a mulherzinha que tava lá, elas não curtiram muito isso, porque elas já começaram a ver com maldade, sabe? Ai, as meninas de 16 anos, os caras de 30, e começaram a ver com muita maldade, uma coisa que não tinha maldade nenhuma, sabe? A gente só queria alguém pra trocar ideia e compartilhar experiência na fila, sabe? Beleza, elas já não curtiram muito isso, mas, meu, a gente tava assim, foda-se, a gente não vai se privar de companhia porque vocês não aprovaram a nossa companhia, sabe? Enfim, ficamos no parque com eles, tal, blá blá. Meu, a porra toda fodeu quando, no final do parque, a mina que tava com eles comprou uma Smirnoff Ice. Uma Smirnoffzinha Ice. Aí eu, songamonga, retardada mental, virei pra menina e falei assim: nossa, Smirnoff Ice, que engraçado, será que o Hot legal do Brasil? Peguei na mão, é igual, né? Devolvi. Conclusão, 5 segundos me fuderam, né? Uma filha da puta de uma brasileira que tava lá, viu com a Smirnoff Ice na mão. O que ela fez? Foi falar pra coordenadora do curso: olha, a Bia tava com uma Smirnoff na mão, tava bebendo, blá blá blá. Nisso, eu nem sabia disso. Cheguei pra coordenadora do curso, tipo, e aí, meu irmão, nos achamos, tal. Conclusão, ela achou que eu tava bêbada, né? Embora isso seja um jeito de ser, achou que eu tava bêbada, né? Aí, beleza. E até então, não sabendo de nada, né? Eu super, tipo, falando como sempre, normal, blá blá. E ela já deve estar pensando: meu Deus, você não tá bêbada. Assim, porque eu não bebi nada, não fiz nada, já... Antes já se feito, né? Enfim, no dia seguinte, a gente foi embora, pá. Ela foi deixar todo mundo em casa, me deixou por último. Aí ela parou no estacionamento e falou assim: Bia, a gente precisa conversar. Então, é o seguinte, eu vou ter que falar com sua host family e mandar um e-mail pra sua família no Brasil, porque houve uma denúncia que você estava bebendo, blá blá. Fiquei tão puta, eu chorava de raiva. Eu falei pra ela: meu, tem uma denúncia, como assim? Então, se eu falar que eu via uma mina cheirando cocaína, você tem que reportar isso? Não faz o menor sentido, sabe? Uma coisa totalmente que ela poderia ter inventado. Como inventou? Porque eu não bebi nada. Enfim, eu até falei, tipo, meu, se você quiser fazer tipo exame de sangue, sabe? Fiquei muito puta. Ela: não sei o que, na escola, tem que contar essa host family. Minha mãe, beleza, cheguei: mãe, é o seguinte, aconteceu tal, eu expliquei tudo pra ela. Minha mãe sabe quem eu sou, sabe que não teve nada a ver, beleza. Só que pra host family, ela chegou na minha casa, contou pra minha host family: então, é o seguinte, a Bia foi reportada, bebendo, blá blá. Porra, ficou super chato, né? E por mais que eu tivesse falado pra minha host mom: meu, não foi isso, não é verdade, eu só peguei na mão, vi o roda, eu vi pra menina, não fiz nada disso. Meu, óbvio que foi um clima super chato, ficou parecendo que eu fiz uma coisa que era errada no momento, tá ligado? Então depois disso, foi um clima super chato em casa. Depois disso aí que eu fiquei com mais medo ainda de sair, sabe? Tipo, alguém me chamava pra ir a jogo de rock. Eu falava: meu, vai que, sei lá, alguém tá bebendo cerveja de fundo e apareceu uma foto, eu tomando... Então, acabou que eu comecei a sair ainda menos. Ficou uma situação ainda mais chata em casa e o intercâmbio ficou ainda mais cansativo. E depois disso ficou, tipo, eu vi depois a minha amiga Yasmin, mas ficou mais, sabe, difícil encontrá-la, eu diria. Então, assim, os Estados Unidos foi uma experiência muito legal, muito bacana, mas poderia ter sido muito, muito melhor. Não, até porque eu não fazia nada lá. Meu, Tomboca é uma cidade, é pequeniníssima. Pequeniníssima, se existe. Enfim, é uma cidade minúscula. Eu nem conhecia a cidade. Tipo, não aproveitei o que eu poderia ter aproveitado. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Por quê? Se eu tivesse ficado um ano, como eu havia planejado nos Estados Unidos, eu não teria ido pra Londres. Pois é. Meu plano era ficar um ano nos Estados Unidos, eu fiquei apenas 6 meses. Voltei antes do prazo. Eu cheguei aqui... Eu ia falar a data, eu já nem sei que ano que é. Eu cheguei aqui em dezembro, tal, fiquei com a minha família, blá blá. Em junho... finalzinho de junho, eu fui pra Londres e fiquei lá um mês. Eu fiz um curso de um mês.
de inglês e tal em Londres. Mas isso eu vou contar mais no próximo vídeo pra vocês. E tem outras viagens pra contar. E como eu disse, eu tenho uma viagem que está por vir ainda. Então continue me acompanhando, eu vou contar de mais viagens. E assim, cada viagem é com uma perspectiva totalmente diferente. A primeira foi o intercâmbio de high school. Agora eu vou falar pra vocês de um curso de língua inglesa que eu fiquei fazendo por um mês. Depois vão ter mais coisinhas diferentes. Então é isso aí, dessa vez eu juro que eu voltei de verdade. E eu vou postar muito mais vídeos. Então, é isso aí, galera. Pode cancelar, pode. Não, você tem que falar agora como que vai funcionar Não? Como vai funcionar? Você vai postar os vídeos por semana, mais que um por semana, não precisa falar isso? Até aí tu nem corta, que essa parte ficou boa, porque até eu tava confusa. Como vai ser a partir, como vai ser a partir de agora? Eu vou fazer de tudo pra postar vídeo uma vez por semana. Esse mês eu garanto que vai ter vídeo uma vez por semana. Passou umas putas de umas ambulâncias aqui, tem gente morrendo na rua. Esse mês eu garanto que eu vou conseguir postar uma vez por semana. Mas depois disso, como tudo vai mudar, eu vou fazer uma outra viagem, eu não sei como vai ser a minha rotina. Mas, assim como nos Estados Unidos, eu vou postar vídeo, tipo, direto. Só não sei se vai ser de uma em uma semana, mas vai ser também me acompanhando. Então é isso, gente. Agora de novo. Se inscreva no canal. Sim. Para mais informações, se inscreva no canal. Onde é? Aqui, dê like. Não sei onde sai. Dê like, se inscreva no canal. Tem o link do Insta também pra acompanhar mais. É isso aí, gente. Snapchat. É, exatamente. Agora pode começar, pô.